Então, começamos falando da operação que teve no Guarujá nesse final de semana, que deixou 8 pessoas mortas, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas, segundo a ouvidoria, foram 10 pessoas. Tem essa pequena diferença aí, né? A Operação Escudo, realizada no fim de semana pela PM de São Paulo, no Guarujá, para prender o sniper do tráfico após a morte de Patrick Bastos Reis, que é um policial militar de 30 anos, membro da rota, deixou ao menos 10 mortos, de acordo com a ouvidoria da Polícia de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública do Estado rebatem os números e falam em 8 mortos. Inclusive, eu ouvi uma entrevista do secretário de Segurança Pública, acho que foi na Globo News, ele falando que a ouvidoria tinha feito o registro errado, alguma coisa assim. Então, foi um erro mais burocrático. Não foi um erro, de fato, de quantas pessoas morreram. Mas ainda há essa divergência nos números, né? O que também muito se falou, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele comentou sobre exageros, possíveis exageros que possam ter acontecido durante essa operação, porque foi uma operação que aconteceu depois da morte desse policial militar da rota aqui de São Paulo e que acabou com 10 mortos, né? E, claro, o governador de São Paulo, hoje cedo, deu uma entrevista coletiva falando que aquilo que tinha acontecido foi uma operação que foi eficiente e que, inclusive, ele elogiou a operação. Claro, não as mortes, mas ele elogiou a operação falando que as mortes foram uma consequência de um confronto que teve ali. E aí o Flávio Dino, né, ministro da Justiça, falou que aparentemente a reação foi exagerada pelo crime, né? Não que o crime seja menor, porque foi a morte de um policial. Ele mesmo disse, não sou eu que estou dizendo. E aí ficou essa questão, né? Muito se discutiu hoje, inclusive nas redes sociais, se foi uma operação exagerada. Não sei se vocês acompanharam bastante. Hoje falou muito disso, bastante, né? De manhã, todo mundo falou, o governador, também o secretário, enfim, o ministro se pronunciou. E aí, o que vocês acharam? Na verdade, é uma operação que está tendo mais desdobramento, né? Porque quando eu saí de casa, estava tendo 2 a 3 tiroteios nesse momento no Guarujá, por ser um desdobramento dessa operação. Eu acho que é complicado você levantar já uma lebre de exagero, né? Tem que ser investigado, obviamente. A ouvidoria da polícia diz que vai pedir as imagens das câmeras, dos coletes dos policiais, mas eu fico pensando assim, morreu um policial que não estava num confronto ali, ele estava trabalhando, na verdade foi uma covardia, né? Ele estava virando assim a viatura e deixou uma mulher e um filho. Eu sempre parto do princípio que eu fico com um pouco de medo, sabe aquela coisa dos direitos humanos só para os bandidos? Acho que tem que ser direitos humanos para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a polícia tem que ser legalista, isso é que a gente espera da polícia, mas a polícia tem que ser dura. Não dá para chegar lá no meio do tráfico de drogas com o pombinho da paz, por favor, vamos ficar tranquilos, né? Então, eu acho que, obviamente, tem que ser investigado, mas eu acho que é muito precipitado ainda falar de exageros. O que o governador disse até agora é que foi uma operação muito eficiente, foram 8 mortes e 10 presos. E até o rapaz que é o suspeito, né, que se entregou para a polícia, eu duvido que alguém que não fez nada se entrega para a polícia só por se entregar, né? Ele disse que ele estava se entregando para a polícia para acabar a matança e tudo mais. Já vazou o áudio do advogado que pediu para esse suspeito falar o nome do governador, falar o nome do secretário de saúde, de segurança, o Guilherme Derrite. Então, tem que ser investigado, mas eu fico pensando nisso, assim, a polícia tem que cumprir as leis, tem que ser legalista, mas é muito difícil você chegar num lugar onde é dominado pelo tráfico de drogas, onde um policial leva um tiro no peito e morre simplesmente porque está fazendo uma patrulha, não é nem um confronto, e chegar lá de uma forma leve. É uma forma dura. A gente sabe que nessas comunidades, a maioria esmagadora da comunidade, a gente é jornalista, acompanha muito isso, é de pessoa trabalhadora, que acorda 3, 4 horas da manhã para trabalhar, e é uma minoria que é de bandidagem ali, mas o tráfico domina ali. Então, é muito difícil entrar nessas comunidades mesmo, né? Então, tem que ser investigado, mas nesse momento eu fico pensando, sabe, eu vi uma declaração muito forte da mãe desse policial, desse Patrick de 30 anos, falando disso, dos direitos humanos. Falou, hoje eu choro, meu marido chora, meu neto de 3 anos não tem mais pai, a minha nora chora, está em frangalhos, não tem nem força física para ficar em pé. Eu quero saber se os direitos humanos vão vir aqui na minha casa, né? Porque meu filho de 30 anos foi embora e tal. Então, é isso, os direitos humanos têm que ser para
todo mundo, para o trabalhador, para o bandido, mas para o policial também. Acho que às vezes a gente inverte um pouco os valores precipitadamente. Se for comprovado que está tendo realmente abuso de autoridade, violência, todo mundo tem que ser punido. Todo mundo tem que ser punido, tem que seguir a lei. Mas, de um primeiro momento, é muito difícil você falar em excesso. Eu vou acreditar, a princípio, no que temos, né? Que o governador disse que não tem excesso e que a operação, até agora, foi um sucesso. Agora, Gustavo, dá para acreditar nesse discurso de que foi uma operação eficiente ou... a ouvidoria diz, né, que muitos moradores relataram que a polícia chegou lá com o pé no peito, né, com o pé na porta, e sendo muito violenta. E aí, o que o secretário já disse? Falou, não, mas isso é relato de moradores que foram comprados pelo tráfico, ou comprados ou ameaçados, né, melhor dizendo. É muito difícil, claro, a gente saber nesse primeiro momento, né, mas assim, qual que é a tua impressão, né, do que você viu hoje? Bom, eu acredito que a gente tem realmente aquele impacto do filme que foi um dos mais famosos desse século, que foi o Tropa de Elite, e realmente corre um fato exatamente parecido. Então, acho que a primeira associação que a gente faz também acaba puxando um pouco para esse lado. Mas o que eu consigo agregar aqui é mais em termos econômicos. E a gente sabe que quando tem um aumento de desemprego, como aconteceu nos últimos anos, a gente tem 1% de desemprego subindo, sobe 1,8% de violência no país. E o país já está, mais do que nunca, muito estrangulado, muito cansado, né? A população brasileira está cansada da violência. Muito. Ela sente que ela não consegue escapar disso, porque é realmente aquilo que você precisa muito do Estado. Você pode falar, tem segurança particular aqui ou ali, mas a verdade é que essa é uma dor que o brasileiro ele compartilha todo junto, não importa de qual classe social ele é.